Álvaro chega na fazenda. Augusto pede para sentir o hálito do médico. Ele fica aliviado ao perceber que Álvaro está sóbrio. Augusto ressalta que a carreira do doutor depende da vida de Renata. A mocinha acorda. Renata fala para Augusto que está com dor no peito. Ele a acaricia. Augusto fala para Renata que já massageou o peito dela. Ela ressalta que deve a vida a ele. Augusto fala para Renata que optou por não a levar ao hospital. Ela comunica ao vilão que não quer ver Jerônimo. César exalta a beleza de Constanza. Ele a chama de espetacular. Augusto questiona Renata sobre Jerônimo. Ela não entra em detalhes. Renata volta a passar mal. Álvaro entra em ação. Ele decide dar uma injeção em Renata. Augusto supõe que a mocinha tem um problema cardíaco. Álvaro atesta que Renata precisa de repouso. Ele fala para Augusto que a mocinha seria melhor atendida no hospital. O vilão comunica ao amigo que vai esperar. Augusto ressalta que Jerônimo não entrará em sua fazenda. Ele fala para Álvaro que seguirá as ordens de Renata. O médico prepara a injeção. Carina informa as amigas que arrumou o quarto de Renata. Manuela prepara caldo de galinha. Matilde informa as demais que Renata não merece mimos. A empregada faz Manuela perder a paciência. A cozinheira fala para Matilde que elas devem servir Renata. Carina concorda. Matilde informa as demais que não fará dieta por Renata. Ela não se importa com as críticas da madrinha. Jerônimo e Carlos descobrem que Renata capotou fora da estrada. Ezequiel conta para os presentes que o coração da mocinha quase parou. Jerônimo insiste para ver Renata. Aurora o acompanha. Ezequiel agradece a Carlos por ter hospedado Carina na Bonita. Augusto reencontra Jerônimo. O vilão não permite que o vingativo entre no quarto. Aurora não entende o que Jerônimo fez para Renata. Augusto exige que o vingativo deixe a mocinha em paz. Eles discutem. Augusto fala para Jerônimo que Renata está fraca. O vilão enxota o vingativo da fazenda. Eles quase saem no soco. Aurora intervém. Ela assegura para Jerônimo que o manterá atualizado. Selena ressalta que Roberta é a sua grande inspiração. A invejosa fala para a amiga que o bebê terá direitos. Roberta comenta com Selena que ninguém deve saber que o filho é de Rafael. A invejosa admite para a amiga que nunca se apaixonaria por Matias. Roberta comunica a Selena que está fechada para o amor. Ela deseja enlouquecer Matias. Roberta e Selena seguem esperando Constanza e César. Elas percebem que o carro do jovem está se aproximando. Roberta insinua para Selena que César é pobre. A invejosa pega a sua câmera. César fala para Constanza que preparou uma playlist para ela. A Moreno confessa que quase cancelou o passeio. Constanza relembra a César que é casada. Ele comunica que a levará para sair outras vezes. Constanza conta para César que deixou um recado para Honório. A Morena fala para o jovem que nunca teve segredos com o marido. César ressalta que Constanza não é uma velha. Ele sugere que ela se abra para a vida. Honório pede para conversar com Branca. Ela reitera que ele tomou todas. Honório fala para Branca que está mal fisicamente. Ele conta para ela que nunca foi infiel. Honório esclarece para Branca que ama Constanza. A secretária finge não acreditar. Honório admite que Branca é atraente e inteligente. Ele tenta encerrar o suposto caso deles. Branca fala para Honório que não o obrigou a nada. Ela insinua que ele estava infeliz. Branca crê que Honório já não ama Constanza. Ela o deixa sozinho. Augusto olha para Renata com admiração. Ele deseja que a mocinha fique em sua fazenda. Jerônimo continua na sala. Carlos o controla. Aurora pede para Jerônimo contar o que aconteceu. Ele não atende à súplica dela. Carlos arrasta Jerônimo para fora da fazenda. Renata volta a acordar. Ela fala para Augusto que ainda está com dores.
O vilão ressalta que a mocinha pode ter quebrado uma costela. Renata se recusa a ir ao hospital. Ela pergunta por Jerônimo. Augusto fala para Renata que não deixou o vingativo entrar. Ela reage agradecida. Álvaro pergunta se Renata tem um problema cardíaco. Ela nega. Álvaro sugere que Renata procure um cardiologista. Ela admite para os demais que se sente fraca. Álvaro fala para Augusto que deu um calmante para Renata. O médico informa ao vilão que fez tudo o que estava a seu alcance. Augusto proíbe Álvaro de sair da fazenda. O vilão hospeda o amigo. Álvaro fala para Augusto que Renata precisa tomar banho. O médico percebe que o amigo ama a mocinha. Augusto admite que Álvaro é um bom profissional. Ele insinua que o amigo teria salvado Rafael caso não tivesse bebido. Jerônimo fala para os funcionários que Renata ficou com Augusto. Lázaro indaga Carlos. O galego conta para os demais que Renata não quis ver Jerônimo. Ninguém entende nada. Carlos pede para os trabalhadores pararem com as perguntas. Jerônimo entra no escritório. Ele pensa em Renata. Jerônimo se culpa pelo acidente da esposa. Ele admite que queria transar com Renata na praia. Carina fala para Jerônimo que pode ir à fazenda de Augusto para cuidar da mocinha. Ele a informa que Álvaro está na propriedade. Carina não se importa. Ela fala para Jerônimo que vai retribuir o favor. O vingativo escreve um bilhete. Jerônimo pede para Carina entregar a cartinha para Renata. A costureira fala para o vingativo que consegue notar o amor que ele sente pela esposa. Carina crê que Renata também gosta de Jerônimo. Ela pega o bilhete. Honório tenta relembrar a noite anterior. Ele pensa na possibilidade de ter algo na bebida. Honório compra sua passagem para a capital. Aurora vê os convites. Augusto procura a loira. Aurora não aprova a atitude do vilão. Ela relembra que Augusto não é o marido de Renata. O vilão fala para Aurora que a mocinha segue fraca. Augusto pede para a loira ajudar Renata a tomar banho. Aurora resmunga. Selena e Roberta saem do carro. Elas vigiam César e Constanza. Roberta fotografa a tia. Ela comenta com Selena que César é cafona. A jovem defende o prometido. Selena pede para Roberta respeitar César. O jovem entrega uma fruta para Constanza. Roberta registra tudo. César sacode Constanza. Eles brincam juntos. Roberta volta a registrar ângulos comprometedores. Ela deseja ver a cara de Honório quando descobrir a suposta infidelidade. Roberta entrega a câmera para Selena. Branca e Honório se preparam para voltar. Ele conta para ela que pretende investigar o garçom. Branca insinua que Honório não conseguirá provar nada. Ele segue achando que foi dopado. Honório pergunta para Branca como tudo aconteceu. Ela inventa para ele que o investidor teve um problema pessoal. Branca fala para Honório que eles dançaram juntos. Ela relembra a valsa. Honório fala para Branca que não gosta de dançar. Ela relembra que fez de tudo para seduzi-lo. Branca reconstitui o plano. Ela admite para Honório que também o queria. O empresário segue encucado. Branca informa a Honório que eles sentiram uma atração mútua desde que se conheceram. Ela ressalta que não será um problema na vida dele. Ele se levanta. Lázaro leva Carina para a Cruz do Amor. Ezequiel aparece. Carina fala para o amigo que quer ver Renata. Ezequiel permite. Álvaro crê que Carina está atrás dele. Lázaro nega. Ele fala para Carina que ficará na entrada da fazenda. Álvaro tenta ser gentil com a esposa. Lázaro se mete na conversa. Carina volta a dispensar Álvaro. Ele o deixa chocado. Gonçalo tenta localizar Jerônimo e fala com Matilde. A empregada revela para o ricaço que Renata está com Augusto. Jerônimo toma o telefone de Matilde. Gonçalo acusa o genro de ter mentido. Jerônimo contorna a situação. Ele fala para Gonçalo que Renata visita Augusto com frequência, pois é amiga da namorada do vilão.
O ricaço esclarece para o genro que precisa falar com a filha. Jerônimo coloca panos quentes na situação. Ele fica impaciente com Matilde. Jerônimo proíbe a empregada de abrir o bico e fofocar. Matilde se sente humilhada. Todos chegam para prestigiar Antônio. O ciumento decide hospedar os convidados em um hotel. Antônio fala para os demais que está ansioso. Inês conta para os presentes que não quer ver o touro. Antônio insiste para Regina conhecer os seus amigos. Josefina fala para Gonçalo que vai organizar o casamento de Roberta. Ela comenta com o marido que anda cansada. Josefina fala para Gonçalo que Roberta e Matias devem ter uma lua de mel. Ele volta a sugerir que a esposa não force a situação. Josefina torce para Matias passar a amar a Roberta. Ela fala para Gonçalo que quer morrer tranquila. Aurora conta para Augusto que já banhou Renata. Ele é frio com a loira. Carlos consola Matilde. Ela ressalta que Renata provocou a sua desgraça. Carlos sugere que Matilde esqueça Jerônimo. Ele a relembra que eles têm uma dança pendente. Carlos pede para Matilde se arrumar. Ela segue com as lamúrias. Daniel e Adriana arrumam as caixas. Ela fala para ele que não pretende alugar o apartamento. Adriana recebe uma visita. Matias aparece no local. Daniel cumprimenta o chefe. O trabalhador resolve sair. Adriana esclarece para Matias que é apenas amiga de Daniel. Ela pergunta o que ele quer. Matias conta para Adriana que vai se casar com Roberta. Ela reage chateada. Adriana ressalta que Matias não a deve explicações. Ela insinua que ele vai destruir a própria vida. Matias fala para Adriana que precisa fazer o que é certo. Ela sugere que ele faça o que quiser. Adriana fala para Matias que não pretende aparecer no casamento. Ela o admite que está infeliz e desiludida. Augusto permite que Carina entre. Ela fala para ele que quer cuidar de Renata. Carina assegura para Augusto que não está seguindo as ordens de Jerônimo. Ele ressalta que a presença dela não é necessária. Carina comenta com Augusto que entende de enfermagem. Renata acorda. Ela pede para Carina cuidar dela. Augusto concede. Carlos procura Jerônimo. O vingativo fala para o amigo que precisa fazer algo. Jerônimo comenta com Carlos que Renata ainda será obrigada a confessar a verdade sobre Rafael. O vingativo teme perder a esposa para Augusto. Ele pede a opinião de Carlos. O galego sugere que Jerônimo faça algo que alegre Renata. O vingativo pensa na égua da esposa. Carina ressalta que Renata precisa se alimentar. A mocinha fala para a costureira que não quer voltar para a Bonita. Carina insinua que Renata pode ser criticada pelos habitantes do povoado por ficar fora de casa. A costureira garante para a mocinha que Jerônimo a ama. Carina fala para Renata que um vingativo está arrasado. A mocinha reflete. Renata revela para Carina que é maltratada por Jerônimo. Ela emociona a costureira. Renata comenta com Carina que foi enganada por Jerônimo. A mocinha se sente infeliz. Carina pede para Renata manter a calma. A mocinha enxuga suas lágrimas. Carina ressalta que Renata pode confiar nela. A costureira entrega a carta de Jerônimo para a mocinha. Carina decide cozinhar. Renata pensa em ler a carta. Gonçalo conversa com a égua. Matias se aproxima. Gonçalo fala para o filho que Jerônimo quer a égua na fazenda. Matias insinua para o pai que o vingativo não é um bom marido. Gonçalo pede para o filho fazer o translado da égua. Matias informa ao pai que não fará nada por Jerônimo. Ele assegura para Gonçalo que o vingativo não vale o que o gato enterra. O ricaço estranha o comentário do filho, pois crê que Jerônimo está fazendo Renata feliz. Matias comenta com Gonçalo que se enganou com o vingativo. Renata lê a carta. Ela não se comove. Augusto vai ao quarto de Renata novamente. Ela volta a agradecê-lo pelo resgate. Augusto pede para Renata parar de chorar. Ela o confessa que está arrasada. Renata esclarece para Augusto que errou ao se casar com Jerônimo.